Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus ele abençoe o seu dia, que você tenha um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia de conquistas, um dia de oportunidades, um dia de portas abertas, em nome de Jesus. Que o seu dia seja extremamente edificante, produtivo, lucrativo, para a honra e a glória de Deus. Queridos, a palavra de hoje está em Romanos 8, 26, um texto bem conhecido, mas também de difícil interpretação. Romanos 8, 26 diz assim, na tradução corrigida fiel: Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Esse é um texto bem conhecido, é um texto muito lindo, mas também difícil de entender. Tanto é que na tradução da Bíblia Viva, por exemplo, muda bastante a forma como esse texto ele é empregado. Na Bíblia Viva diz mais ou menos assim, que do mesmo modo, pela nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda em nossos problemas diários e em nossas orações. Olha que coisa. E nem mesmo sabemos por quais devemos orar, tá? Nem orar como devemos, e o Espírito Santo, porém, ora por nós com tal sentimento que não se pode ser expresso em palavras. Glória a Deus. Queridos, eu puxei do original hebraico essa palavrinha que é traduzida aqui como ajuda. E tem uma tradução que diz ajuda em nossas fraquezas, tem outra tradução que diz assim, assiste em nossa fraqueza, ou até mesmo auxilia, tá? E essa palavrinha, trazendo do original, ela tem vários significados. Ela quer dizer auxiliar, assistir, né? Prestar assistência, ajudar. E o sentido dessa palavra é justamente trabalhar ao lado de, ou ajudar a obter algo, tá? Ou até mesmo lutar ao seu lado. Olha que interessante. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda, é nesse sentido de trabalhar ao nosso lado, no sentido de nos ajudar a alcançar alguma coisa, a obter alguma coisa, tá? E essa palavrinha, ela tem aí várias conotações, a tradução dela trazendo do original, buscando significado, ela tem várias conotações. Ela quer dizer que é para te ajudar em várias situações. E nesse caso, como o texto diz, é o Espírito Santo que nos ajuda. E dentro das conotações, ele te ajuda a alcançar, ele te ajuda a vencer, ele te ajuda a conquistar, ele te ajuda a triunfar, ele te ajuda a obter, ele te ajuda a chegar, ele te ajuda a prevalecer, ele te ajuda a continuar, ele te ajuda a permanecer. Glória a Deus, aleluia, tá? Mas nós temos ainda outra palavra aqui muito interessante, porque por mais que a palavra ajuda, auxilia, trabalha ao nosso lado, tenha várias conotações, ela está ligada junto com outra, que é fraqueza. Nos ajuda em nossa fraqueza, e tem tradução que coloca no plural, ajuda as nossas fraquezas. E você viu a versão da Bíblia Viva que coloca duas coisas, nos ajuda com os nossos problemas diários e com as nossas orações. Tá? E o original dessa palavra significa, foi traduzido como fraqueza, mas o significado mais profundo é falta de força e capacidade. Falta de força e capacidade. E tem pelo menos 4 conotações. Tá? É falta de força e capacidade para entender alguma coisa, falta de força e capacidade para realizar grandes coisas, coisas grandes,
falta de força e capacidade, até mesmo para reprimir, né, desejos corruptos, pensamentos negativos, e também falta de força e capacidade para suportar aflições e preocupações. Olha que interessante. Então, quando diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, é dentro dessas 4 conotações. O Espírito Santo te ajuda na sua falta de força e capacidade para entender as coisas. Ou seja, o Espírito Santo te ajuda a entender a palavra, entender a vontade de Deus, entender as promessas que Deus te fez. Aleluia! O Espírito Santo ele te ajuda na sua falta de força e capacidade para realizar grandes coisas. Então o Espírito Santo te ajuda a realizar, te ajuda a fazer grandes coisas. Você tem grandes desafios à sua frente, você tem coisas que são grandes para você, de maneira que lhe falta forças, lhe falta capacidade para tal empreendimento, para tal demanda, para tal obra a ser realizada. O Espírito Santo te ajuda nisso. Aleluia, você crê? Tá? O Espírito Santo te ajuda, né, dentro do significado dessa palavrinha fraqueza aqui, trazendo do original, ele te ajuda até mesmo a reprimir desejos corruptos. Que são desejos corruptos? São desejos da carne, são desejos que não agradam a Deus, coisas que às vezes dá vontade de você fazer e você sabe que não agrada a Deus. Tentações. O Espírito Santo de Deus te ajuda a vencer as tentações, te ajuda a expulsar esses desejos ruins, te ajuda a mandar embora da sua cabeça esses pensamentos maus, pensamentos negativos, tá? Você não tem força e capacidade para fazer isso sozinho. Então o Espírito Santo te ajuda nessa fraqueza. Glória a Deus. E o Espírito Santo te ajuda também na sua falta de força e capacidade para suportar aflições. Tem aflições e preocupações para você passar, para você enfrentar, e você não tem força e capacidade suficiente para isso. Então o Espírito Santo te ajuda. Aleluia! É por isso, meu irmão, que muitas das vezes acontece a seguinte situação. Você busca Deus, você vai à presença de Deus, você fica forte com Deus. E aí o Espírito Santo começa a te ajudar. Você começa a entender as coisas de Deus, você começa a realizar coisas grandes que antes você não faria de jeito nenhum. Você começa a ter um pensamento muito positivo porque os negativos foram expulsos, você conseguiu vencê-los, você começa a suportar aflições, vem lutas, vem dificuldades e você suporta tranquilamente. Mas aí, talvez por um ataque do inimigo ou por uma negligência da nossa parte, da sua parte, aí por algum motivo a gente se distancia de Deus, tá? Não desviando, mas ficando um pouquinho mais distante, menos oração, menos frequência na igreja, menos palavra, menos jejum. E o que acontece? Aquela ajuda que você estava recebendo do Espírito Santo para várias coisas, ela diminui ou ela fica ausente na sua vida. E aí vem tudo de uma vez. De repente você não entende mais nada. De repente você não consegue mais dar continuidade naquele projeto grande. De repente você não consegue mais vencer nem os pensamentos negativos, as tentações. De repente você não consegue suportar as aflições, as mesmas que já vieram antes, e você venceu e agora não consegue suportar mais. Eita, Deus está falando com alguém aí, tá? Volte a buscar, volte a clamar, volte para a casa do papai, volte para aquela intimidade, volte para a oração na madrugada, porque é o Espírito Santo que nos ajuda em tudo, é o Espírito Santo que nos ajuda em todas essas coisas. E ligando essas duas palavras, né, assiste, ajuda e fraqueza, quer dizer que o Espírito Santo ele vai te ajudar a alcançar
alcançar o quê? Esse nível de intimidade com Deus que você precisa para voltar a vencer todas as coisas. O Espírito Santo te ajuda a vencer na oração, te ajuda a conquistar na oração, te ajuda a triunfar na oração, te ajuda a obter na oração, te ajuda a chegar na oração, te ajuda a prevalecer na oração, te ajuda a continuar na oração. O Espírito Santo te ajuda a permanecer na oração, porque ele intercede por nós, ele ora conosco, ora por nós com gemidos inexprimíveis. Glórias a Deus. Se Deus falou contigo, compartilha essa palavra com pelo menos 5 pessoas, tá? Compartilha, ok? Ajude o nosso canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, que Deus ele abençoe sua vida, sua família e o seu ministério em nome de Jesus. Bom dia.